Olá, sou a tia Angélica, professora do terceiro ano. E em nossa aula de hoje falaremos sobre os poderes executivo e legislativo do município. O município e suas autoridades. Na família, quem exerce autoridade são os nossos pais. Da mesma forma como os nossos pais são exemplos de autoridade em nossas vidas, em outros grupos de pessoas, as autoridades também estão presentes. Na escola, a autoridade é o diretor. Nas igrejas, as autoridades são os papas, no caso da Igreja Católica, os pastores, na Igreja Evangélica, no Exército, o general, e dentre várias outras. Existem ainda autoridades que estão relacionadas à organização dos lugares em que vivemos. O prefeito é a autoridade máxima de uma cidade. Ele é o responsável pelo funcionamento de todas as áreas de uma cidade. No município, existem dois poderes: o executivo municipal, que governa, e o legislativo municipal, que fiscaliza as finanças públicas, aprova as leis e julga o prefeito e os próprios vereadores. O prefeito e o vice-prefeito representam o poder executivo municipal. Esses cargos também têm duração de 4 anos e eleitos por meio do voto direto da população. Os prefeitos executam e administram os serviços públicos destinados aos cidadãos, como saúde, educação, segurança, transporte e cultura. Para a Constituição, cada cidade do país tem sua própria autonomia e organização. Quando o prefeito não está na cidade, quem o substitui, quem fica no comando do município, é o vice-prefeito. E são ainda autoridades dos municípios os secretários e os vereadores. Os vereadores são responsáveis pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Por isso, é importante participar das eleições, escolhendo um candidato que defenda melhores condições para a sociedade. Os vereadores representam o poder legislativo municipal, como eu já falei. E o poder legislativo municipal, que é a Câmara Municipal, como designa a Constituição Federal, também é chamada de Câmara dos Vereadores ou de Poder Legislativo. O município de Silva Jardim possui 9 vereadores. As funções da Câmara de Vereadores são aquelas estabelecidas na Lei Orgânica do município. Ali estão claramente estabelecidas as suas funções e a Câmara de Vereadores não pode, de maneira nenhuma, se desviar das suas atribuições legais, sob pena de cometer irregularidades. As regras para o cumprimento de suas funções são aquelas que estão estabelecidas no seu regimento interno. Agora vamos conhecer um pouquinho das funções do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, o próprio nome diz, ele legisla, isto é, ele vota as leis, as normas de funcionamento do município e fiscaliza o cumprimento dessas leis. O Poder Legislativo ele tem 5 funções. A primeira é a função legislativa, que refere-se à participação na criação de leis municipais. A segunda são funções fiscalizadoras, que se refere a fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. E as funções administrativas. A Câmara exerce função administrativa na organização de seus serviços, tais como a composição da mesa, a constituição das comissões e a estrutura organizacional de seus funcionários. Funções judiciárias. A Câmara Municipal processa e julga o prefeito e os próprios vereadores por infrações políticos-administrativas. A pena imposta ao prefeito e vereadores é a decretação da perda do mandato. E a quinta função, que é o funções de assessoramento.
que a Câmara exerce função de assessoramento ao apresentar indicações, sugerindo ao prefeito medidas de interesse da comunidade, como a construção de escolas, a abertura de novas estradas, pavimentação de ruas, limpeza pública, melhorias na educação, assistência à saúde e tantas outras. No município, existem outras autoridades, como o juiz de direito, que é a autoridade maior dentro da justiça. Ele julga as atitudes das pessoas e determina o cumprimento ou não de punições que estão nas leis. O promotor de justiça, ou promotor público, também é uma autoridade municipal. Ele exige das pessoas o cumprimento das leis, fazendo com que sejam respeitadas e cumpridas. E também existem as autoridades militares, que cuidam da nossa segurança, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. O delegado é uma autoridade judicial, porém também cuida da ordem do município e também cuida da segurança das pessoas. É importante que cada cidadão colabore com os serviços públicos para manter as cidades em perfeita organização e funcionamento. Resumindo, em nossa aula de hoje, podemos aprender sobre o poder executivo, que se refere à função desempenhada pelo prefeito, e que o prefeito é a autoridade máxima de uma cidade. Ele é o responsável pelo funcionamento de todas as áreas de uma cidade. E o poder legislativo, que se refere aos vereadores. Eles são responsáveis pela elaboração de leis e de fiscalizar os atos do prefeito. Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima!